Quais seriam estes seres que querem, buscam obediência dos seres humanos, dos humanos? Kardec foi muito bom, falei com um grande cientista, não é? Ele observou vários médios e chegou a dizer que eram 1000 médiuns. O mundo espiritual é basicamente o mundo dos seres humanos. Assim como nós temos aqui pessoas do bem, pessoas voltadas ao bem comum e pessoas que usam a inteligência para se beneficiarem e manipularem pessoas, isso existe no além. Só que tudo potencializado agora é nosso complemento. A gente falava aqui um pouco antes de começar essa live, que, sem entrar em detalhes dos motivos, tanto há gênios celestes como há gênios diabólicos. E não adianta a gente dizer que não acredita, que é bobagem. É real. Então nós temos que ter cuidado com a nossa intenção. Recentemente falava como é importante a gente procurar ter intenção de fazer o bem e não, vou usar uma expressão brasileira, se dá bem. Mas o que ficaria mais universal, traduzível em outros idiomas é procurar fazer o bem e não parecer bom ou boa. Essa ideia da máscara da pessoa boa, que é a hipocrisia religiosa que Jesus condenou tanto. De, pessoas fazendo uma voz doce. Claro que há pessoas amáveis e doces que são sinceras. Mas a pessoa que está sempre muito conveniente, sempre muito adulatória, e sempre nunca diz não e abaixa a cabeça, política demais, um pouco de política e cortesia, até para a vida social é necessária. São necessárias essas expressões do comportamento civilizado. Mas quem vive à base de criar máscaras de conveniência para obter benefícios pessoais, e essa é a agenda principal da pessoa, a sintonia tem a ver com isso. Com que espíritos nós estamos convivendo? Nós avaliamos pelas nossas reais intenções. E isso é difícil acessar. Eu já vi, isso me salvou, a lei me salvou, Zé Graça. Eu gosto que o graça é graça divina, né? Então eu não estou diminuindo você. Então, isso nos salva e me salvou muito uma outra convicção poderosa que tenho e gostaria de partilhar com vocês e sugerir que estudem a existência do inconsciente. Porque existem os espíritos e o mundo espiritual e existe o nosso inconsciente. E muita gente que parece mal intencionada, que a gente olha de fora, peraí, essa pessoa está me fazendo tolo ou tola, está querendo me enganar, e às vezes não. A pessoa está bem intencionada e apenas está sem se dar conta que enterrou o que Jung chama de sombra psicológica, jogou para debaixo do tapete do inconsciente os traços ruins dela mesma, por onde ela entra em sintonia com seres do mal, ou pelo menos sombrios, que não sejam tão devotados à prática do bem comum. Qual que você diria que é a principal missão de Eugênia Aspásia? Trazer lucidez e de autolibertação. Ela traz uma versão do cristianismo magnífica, trazendo um Jesus original, faz esse esforço de atualizar Jesus para o século XXI. Como isso acontece em todos os séculos, sempre alguém está fazendo isso. Eu realmente me sinto só porta-voz dela. Eu não sinto que é missão minha, obrigado por dizer da forma que me agrada, é ela, não eu. Ela e seus amigos, ela não gosta que diga só ela. Quando eu falo assim, parece que eu estou... Ela gosta disso, de ser chamada de mestra. Não, nada disso, tudo é você, nada de senhora. E me trata como amigo. Até a relação de mãe e filho que existe entre nós, de muitos séculos, ela não gosta de explorar. Porque não deixa de ser exploração, né? O poder de... eu sou como sua mãe, eu sou como seu pai, e dessa forma deixa eu determinar algumas coisas para você. E ela quer que nós sejamos melhores cristãos, cristãs ou espiritualistas, sendo cristãos, cristãs ou não. E trazer a visão mariana do cristianismo. Acho que é legal você falar sobre isso. Pronto. A visão mariana. Eu acho que é bem importante. Na visão dela, eu acho que por modéstia, ela é retrograda para Catarina Labouré. Eu vou, para quem não conhece muito da Igreja Católica, a Santa Vidente de Nossa Senhora das Graças, que em 1830, Paris, no dia 19 de julho, pela primeira vez, viu Nossa Senhora das Graças. Eugênia disse que naquele momento começou o novo movimento mariano, porque já havia uma inclinação para a devoção a Maria Cristo, que sempre foi tratada na Igreja Católica, emocionalmente pelos católicos, como um pouco de uma semideusa como Jesus, ou uma deusa, de inicial minúscula, né? Deus é mãe e Deus é pai. Então, já houve desde o século XII
paralelamente ao movimento trovadorismo, Notre-Dame de Paris foi construída nessa época, começou no século XII, a construção da grande catedral parisiense, muito conhecida, que teve aquele incêndio horrível de Paris, de abril de 2015. Foi horrível aquilo, que angústia, querem destruir tudo que diga respeito a Maria. E ela voltou com Bernadette Soubirous em 1844. Catherine Labourré começou a ver em 1830. Em 1844, Eugênia Spazia nasce com Bernadette Soubirous, porque Catherine Labourré silenciou, obedeceu às autoridades eclesiásticas e não falou. Já Bernadette Soubirous enfrentava tudo e todos. Vou falar. Mas e se o Papa disser? Não vou falar porque o Papa é uma pessoa. A senhora disse que não podia dizer a ninguém. E o Papa é uma pessoa. Ela conseguiu amealhar e angariar uma respeitabilidade, uma credibilidade extraordinária pela força moral, o caráter dela. Nada de papel de santa, mocinha doce, coisa alguma. Ela era clara, firme. Como a gente se confunde sobre o que é bondade ou sintonia com o bem, não é? É muito mais fácil para um psicopata ou uma psicopata dissimular doçura. Como é que você faz? Sorri agora e elogia, agradeço, né? A pessoa tem um bookzinho que ela nota o que tem que fazer, porque nós, seres humanos normais, quando nos aborrecemos, mais facilmente demonstramos que não estamos satisfeitos, né? E para um psicopata é mais fácil dissimular tudo isso, né? E já com relação, você quer que eu fale sobre a tese Maria Cristo, é isso? Uhum. Pronto. Quando nós falamos em 1996, no dia 6 de agosto, o dia do aniversário da primeira bomba nuclear que encerrou a Guerra do Pacífico, não é? A Segunda Guerra no Pacífico, hoje nós estamos aniversariando. É uma data contestada, né? Falei ontem num podcast que vocês conhecem, de 14 ou 15, mas a data mais conhecida é 15 de agosto hoje, que encerrou de fato a Segunda Guerra Mundial, que ela terminou no V-Day na Europa, em 8 de maio de 45, mas só hoje é que ela veio a terminar. Pois bem, em 6 de agosto, eu até associei, nossa, no dia da bomba de Hiroshima, que coisa estranha. Ela passou a primeira psicografia dizendo que Nossa Senhora também era um Cristo. 9 anos depois apenas, eu publico o livro que fala sobre isso. Infelizmente é esgotado. O que interessa é a tese, eu não estou fazendo propaganda do livro. Nossa Senhora é um Cristo porque precisamos de ter um referencial antropomórfico para a nossa cultura cristã de Deus como mãe. Deus não é só pai, lógico, é mãe. Se nós pensarmos, eu acho que a melhor analogia que nós trouxemos é hoje o nome da nossa instituição, Sociedade Maria Cristo, que na razão jurídica é a Sociedade Filantrópica Maria Nazaré. Nessa razão jurídica, em 2018, nós começamos a ser órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU para falar sobre empoderamento feminino lá. Ela nos colocou lá. Foi um fenômeno assim estranhíssimo. Como é que a gente foi para lá? Os 2 amigos que nos acompanhavam disseram que havia delegados de várias nações acompanhando aquilo ali, porque eu acho que isso é relacionado a ela, por isso que eu estou falando. Então, havia a Wikimedia responsável, levou 10 anos para ser aceita na condição de órgão consultivo, como nós somos, e com contestações, votos nulos. Houve unanimidade no nosso caso. Ninguém fez nenhuma pergunta a respeito. E uma amiga que acompanhou, não acompanhei isso, 2 amigos, Barry Trek e Marconi Vieira. Ela disse, até que houve aquele martelo conhecido, né? Como se fosse um juiz, um magistrado, bateu o martelo, aquele silêncio sublime, passaram adiante para os outros casos. Mas esse silêncio sublime é Maria Cristo. Ela queria trazer uma condecoração que desse uma ideia de influência para o mundo que na verdade não precisa. Ela é a dona do mundo com Jesus. Uma coisa que nos chamou a atenção quando ela apresentou pela primeira vez foi: precisamos de uma figura feminina. E essa tese não é nossa. Desde o século passado, vários autores na área da psicologia esotérica, da mitologia, da física quântica, Friedrich Capra defendia muito isso, a necessidade da feminilidade sagrada. Nós estamos. Jung apontou isso, que o nazifascismo prosperou na Europa porque há uma degradação da masculinidade por nós depreciarmos a feminilidade. Então não é uma novidade nossa. A necessidade de quebrarmos a misoginia, porque nós homens, inclusive, sofremos com isso. Colocamos no segundo plano nossas intuições, nossa sensibilidade, a parentalidade, como eu vi ali você falando como é importante para você ser pai.
Senhor, você também é graça, os dois são pais. Então, isso tem a ver com sentimentos que nós, no passado, em outras gerações, os pais sequer, eu digo pais homens, né? Nem queriam participar da criação de filhos e filhas. Muito bem, nós precisamos do empoderamento da feminilidade porque os ecossistemas são uma representação no plano primário da feminilidade. No nível divino, a gente não pode dizer que Deus não tem feminilidade, senão a gente está sendo blasfemo. Deus tem tanto características, Deus é absoluto, ou a entidade absoluta. A gente não pode dizer que só tem a masculinidade e a feminilidade. Deus é Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente é acostumado, com a tradição cristã, em ver 3 figuras masculinas. Isso é realmente pavoroso para o nosso inconsciente. Século sobre século, nós somos doutrinados que a mulher é algo secundário. Na maior denominação cristã católica, eu sei que católicos e católicos só concordam comigo, eu acho que o Papa concordaria se a gente falasse intimamente que ele está defendendo LGBTs. Mulheres não podem oficiar uma missa. A igreja anglicana já tem até bispas. Tem uma coisa errada nisso. Maria Cristo. Se nós chegássemos para uma criancinha de 5, 6, 7 anos e perguntássemos, né? Olha, eu vou aqui fazer um joguinho com você. Eu tenho 3 pessoas. O pai, o filho e uma terceira pessoa. Quem você acha que é? Eu fiz isso recentemente com um garotinho de 8 anos. Ao lado da mãe. No aeroporto, vindo para cá. Aí vou aproveitar. Um filho de uma amiga. O nome dele é Arthur. Arthurzinho, eu vou dizer 3 pessoas. Pai, filho e tem uma terceira pessoa. Quem é? A mãe. Claro. É lógico. Claro. Mas nós dizemos que não. Que é o Espírito. Espírito Santo que aparece, em português aparece como uma pomba. Não se diz, dá-se a entender que a pomba é também masculina, é abstrata, mas masculina. É a mãe, é o Espírito Santo da mãe que une o pai e o filho. Jesus, do alto da cruz, ele diz, Pai, por que me abandonaste? E olha para Maria e diz a João, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. O primeiro fenômeno de Jesus prodigioso foi promovido por Maria. Ela provoca, nas bodas de Canaã, a transubstanciação de água em vinho. Então, mulher que temos com isso, o moralismo tradicional patriarcal, né? Ele sabia, isso era só um jogo de cena, entre aspas, por assim dizer, didático, para que a posteridade entendesse que Maria também era uma figura crística. Ele quer isso, que nós falemos dela. E se alguém, por exemplo, alguma pessoa mais radical em seguir Jesus, apenas Jesus, quem segue Maria, está lá em João, capítulo 2, versículo 5, é dito, fazei o que ele disser. Ponto. Nós temos que seguir Jesus porque seguimos Maria. É uma coisa só. Precisamos empoderar a feminilidade em todos os níveis. Dizer, não, tudo bem, respeitamos os ecossistemas. Não, estamos à beira do apocalipse climático, à beira do apocalipse nuclear. Os mísseis nucleares permitem uma linguagem adulta. Vou usar aqui uma linguagem mais estilística, mais rebuscada para que crianças não entendam, adolescentes. Há falos estilísticos estereotipados, não é? Parecem falos, né? Os mísseis nucleares, existe um arquétipo do falo livre e que são nucleares. É a prova mais simbólica do como degradamos a masculinidade. Os genocidas geralmente são homens degradados, como o chefe do executivo na Rússia, de extrema esquerda, de extrema direita, não importa. Hitler foi extrema direita. Mao Tse-tung e o próprio Stalin foram os maiores genocidas da história humana, dos seus próprios compatrícios. Falando de compatrícios, apenas Hitler foi responsável por 6 milhões de mortes, Stalin por 20 milhões, e os historiadores fazem alguma aproximação entre 70 e 100 milhões de chineses que foram mortos por Mao Tse-tung. Ou seja, não se trata de esquerda ou direita, é extremismo, opressão, tirania. Masculina normalmente, raras mulheres foram tiranas. Tivemos uma Catarina de Médicis que utilizou seus filhos reis na França, mas tivemos uma ou outra czarina russa, nada comparável. Infelizmente a nós homens, me identifico como homem, então infelizmente precisamos da feminilidade sagrada trazida. Por que não tem um Cristo aqui? Isso vai ser visto como blasfemo.
Houve um tempo em que alguém dizia que na Santíssima Trindade não tinha uma mãe? Uma criancinha no futuro vai dizer, é mesmo? Se nós hoje falássemos, voltássemos por imaginação no sentido bom, é um exercício de voltar no tempo, há 150 anos. Olha, vejam bem, eu acho que a pessoa negra tem os mesmos valores de uma pessoa branca. E uma mulher tem os mesmos valores, os mesmos direitos de um homem. Você está maluco? Uma pessoa imediatamente diria isso. E olha, virgindade antes do casamento é uma tolice. O quê? Isso é uma depravação, uma imoralidade. Só 150 anos. Menos ainda. Na maior parte do Brasil, há 50 anos, moças que não fossem virgens antes do casamento eram tidas como ou viciadas, ou desequilibradas, às vezes endemoniadas, imorais, desonestas. No Código Civil de 1916, de Clovis Bevilacqua, ele associava a mulher honesta a mulher virgem do casamento que continuava fiel ao seu esposo. Sem dúvida, ser fiel a um cônjuge num pacto de monogamia é obrigação dos dois lados. O que daqui a 50 anos, há pouco tempo a gente não podia falar de LGBTfobia, de racismo, de misoginia, isso era motivo de piada na imprensa, nos programas de comédia, e agora a gente tem todo esse cuidado de fazer humor de forma satírica, inteligente ou criativa, sem atacar minorias. É um desafio. Você até se vê um pouco um comediante, né, Zé Graça, não é isso? É um desafio para ser de comediante hoje de forma muito inteligente, sem atacar minorias, porque é mais fácil atacar minorias. E o que daqui a 50 anos vai ser visto como atraso hoje, que nós não estamos, que nós condenamos, ou que achamos, isso é viagem demais, esse cara está propondo uma maluquice. Não, isso é um absurdo. Uma criança responde a isso e a gente não aceita ainda. Então, há 3 grandes vozes. E ai de nós não fosse uma mãe celeste, a misericórdia da comunidade das mães e dos pais do céu. E para você em casa, com pensamentos depressivos, suicidas, o que seja, há mães e pais no céu. Você não precisa ver ou ouvir com um médium. Isso é importante. Não precisa ser dotado de paranormalidade para ver os espíritos, sentir, como eu estou dizendo, a consciência, o que importa. O fenômeno mediúnico distrai, deslumbra, não é? Começa a ver um espírito e lá vamos nos distrair. E os seres das trevas podem nos enganar. A gente se distrai com o fenômeno e se esquece de ler a energia com a intenção desse espírito. Coitadinho de você, você não merecia isso. Complexo de vítima é uma das armadilhas mais fáceis com as forças do mal. Pobre de você, você não merecia isso. Ou então, o outro extremo do espectro, menos comum, complexo de culpa, que é a voz do bem, segundo Eugênio Spazia, e é mesmo, a gente percebe isso na prática, que mais parece com o mal. Se condenar por tudo, eu não valho nada, e a pessoa, a autoflagelação psicológica, etc. Mas o complexo de vítima, a gente visita, com exceções, não estou sendo preconceituoso com a população carcerária, mas a gente visita a população carcerária, nós só temos vítimas lá dentro. E sim, foram vitimados e vitimadas, sim, por injustiças socioeconômicas, racismo muito grande, mas quase todos se sentem vítimas. Difícil, e quando vamos ver a geografia, ou estudo a biografia de pessoas mais lúcidas moralmente, elas se sentem muito pecadoras, muito responsabilizadas e culpadas pelo bem comum. É o contrário. Tanto que é só perceber, elas normalmente se sentem... eu tentei ler Teresa d'Ávila, eu estou acelerando para não tomar o tempo de vocês, para devolver a bola a vocês. Me perdoem a demora nessa resposta. Teresa d'Ávila, não aguentei. Santa Teresa Grande do século XVI, porque como ela se jogava para baixo, aquilo era muito autêntico. Eu, uma pobre pecadora mulher, somente sendo Nosso Senhor Jesus para aparecer para mim, ela tinha contato direto com Nosso Senhor Jesus. Mas ela se sentia um lixo, moralmente. Quem normalmente se acha o máximo são os narcisistas. Não é que a gente não deva ter autoestima e autorrespeito. E o narcisismo é uma das tríades do mal, segundo a psicologia. Narcisismo, psicopatia, manipulação. E o que a gente percebe de graus variados de narcisismo, psicopatia e manipulação na população, estimulados pela cultura a isso. Você levanta a cabeça, sou mais eu e vou me autoafirmar aqui, me promover, etc. Qual a minha intenção com o meu talento? Como falei a vocês sobre o trabalho de vocês, levar esse benefício à multidão. Eu estou prestando um serviço, lá dentro a minha intenção é ajudar as pessoas. Então defender LGBTs, defender a existência de Deus, evita suicídios, por exemplo. Quase sempre quando vai se falar, vamos falar sobre suicídio, eu não ouço falarem da militância ateia,
o da LGBTfobia. Eu já vi especialistas em suicidologia não abrirem a boca para falar de LGBTfobia. É um dos, lógico que eu não posso generalizar, mas são dos fatores mais fortes. Já que não existe Deus e espiritualidade, estou sofrendo aqui para quê? Augusto Comte, o criador do positivismo como filosofia, chegou a dizer que era um dos elementos mais primorosos da condição humana, escolher a hora da morte. Morrou, não à toa que ele publicou o seu clássico A Origem das Espécies. Perdão, estou misturando com Darwin, que é da mesma época. Da Origem das Espécies, que era outro ateu, né? De 1859, publicou em 1859, e Kardec publicou o Livro dos Espíritos 2 anos antes, 1857. Ali, Zé Graça, me perdoe a demora. Passando a bola para você de novo.